Boa noite, good evening, feliz por estar aqui nesse novo ciclo do Clube de Estudos, agora com English for Teachers. Agradeço aqui a presença das meninas que estão aqui ao vivo, a Gisele, a Kelly, a Renaila, a Tatiane e a Sintam-se bem-vindas. Deixa eu ir recebendo aqui quem está chegando. E eu gostaria de dizer, primeiro aqui, me apresentar para quem não me conhece. Acredito que a Tatiane, que eu conversei um pouquinho antes, a Silvana, a gente também não se conhece, as outras meninas já me conhecem de outros momentos, né? Então, eu sou a Sandra e eu trabalhei durante 15 anos numa universidade aqui da cidade de São Paulo, e, na verdade, duas, né? Eu trabalhei na Universidade Cruzeiro do Sul por todo esse período e um tempo um pouco menor, de uns 3 anos, na Universidade Cidade de São Paulo, né? Trabalhei, em particular, com língua inglesa e também, em alguns momentos, mais para o final do meu período lá, com língua portuguesa, né? A minha formação é em letras, português e inglês também, pela Cruzeiro do Sul, e grande parte desse tempo na universidade eu me dediquei às disciplinas de inglês, de língua, e também, desde 2011, eu trabalhei com prática de ensino e metodologia de ensino de línguas, né? E a parte metodológica, principalmente, é uma parte que me atrai bastante, eu gosto bastante. Alguns de vocês, talvez, acho que a Gisele não chegou a ser minha aluna de metodologia, né? Você pegou ainda acho que a professora Inês, né? Que dava aula, que deu metodologia para você, de inglês. E a Heloísa, eu também não acredito que tenha sido, que são meninas que fizeram metodologia bem no começo, né? Eu não sei se foi comigo que vocês estudaram, mas é uma área que eu gosto bastante e, como eu estava falando um pouquinho antes da gente começar, ensinar é o melhor meio de aprender. Você aprende muito mais quando você ensina. Isso qualquer coisa, desde ensinar bordado, ensinar a nadar. A Heloísa fez comigo em 2019, é que a Heloísa fez um percurso um pouquinho diferente, né, Heloísa? Voltou um pouquinho, foi mais um pouquinho. Legal, eu já não, eu lembrava mais, eu lembro de vocês assim nas turmas regulares iniciais, né? Quem depois fez outros percursos, a gente acaba confundindo o calendário, né? E eu acho que ensinar é alguma coisa muito bacana, né? E a gente vai dar foco no inglês, mas eu acho que tudo que a gente vai falar aqui, por isso que o meu convite foi feito, incluindo vocês, né? Quem entrou agora no grupo, entrou num grupo já formado, um grupo que foi inicialmente montado com a ideia de português para concursos, né? Mas eu acho que é incluir e não é fazer separações, porque muitas coisas são específicas da língua estrangeira, mas muitas coisas elas são compartilhadas com a língua materna, né? Então, eu acho que é importante, todo mundo aprende, mesmo quem não seja ou não queira trabalhar como professor, mas goste da língua. Eu acho que é um jeito bem legal de você discutir, aprender muitas coisas e olhar, talvez, não é, o universo do ensino por um outro ângulo, né? Um ângulo que a gente, às vezes, não olha, né? Então, como eu falei, né? Comecei a me apresentar, já mudei de assunto, vocês perceberam, né? Eu vivi esse tempo todo na universidade. O ano passado eu me desliguei, em dezembro de 2022 eu pedi para me afastar da universidade. Eu achei que a minha contribuição
dentro do universo oficial universitário tinha chegado ao fim, né? E decidi fazer outras coisas, eu queria dar outros rumos para a minha vida, e um desses rumos é estar num momento assim com vocês, batendo papo, conversando, sem nenhum tipo de compromisso institucional, né? Então, não represento aqui nem a universidade A, B, C ou D, né? Mas eu represento alguém que gosta de ensinar, que gosta de aprender, que gosta das pessoas, que gosta de compartilhar um pouco do que já viveu e gosta de aprender, porque é movimento de mão dupla, né? O ensino, ele sempre é mão dupla. E estar aqui com vocês é um prazer, né? Antes da universidade, só para terminar minha apresentação, né? Antes da universidade, desses 15 anos na universidade, eu trabalhei por 17 anos numa empresa aérea norte-americana chamada Delta Airlines, não sei se vocês conhecem, e isso me deu um repertório com a língua, um contato de uso com a língua inglesa muito grande, né? Porque, afinal de contas, era uma empresa norte-americana. Então, quase tudo que você fazia, em algum momento, ou oralmente, ou por escrito, envolvia inglês, né? Eu trabalhava, não fui comissária de bordo, eu trabalhei sempre em terra, na verdade, no centro, numa loja de venda de passagens, na época ainda em que se vendia passagens em loja, hoje é tudo e-ticket, né? É bilhete eletrônico, ninguém mais vai a lugar nenhum, quase não vai em agência de viagens, muito menos empresa aérea, mas na época que eu entrei ainda tinha isso, né? Eu vivi esse período, aprendi muita coisa, né? E então foi um trabalho que me trouxe muito repertório relacionado linguísticos num outro universo, que é o universo do, né? E antes disso, professora de inglês em curso de idiomas, né? Não tive muitos empregos, eu fiquei bastante tempo em dois deles, acabaram profissional, né? Vocês estão me ouvindo? Instável? Qualquer coisa vocês me avisem, tá? Sinalizem se sumiu o áudio, alguma coisa assim. Pois bem, isso feito, né? Eu queria agradecer a todos que aceitaram o convite de estarem aqui conosco. Esse é um clube de estudos, isso significa que não é necessariamente uma aula. Estou colocando aqui, já compartilhando com vocês o material que eu preparei, né? Porque como a gente, na primeira vez que a gente se encontra, a gente não sabe muito bem como que vai ser a dinâmica, tá? Então, a dinâmica é informalidade, não é uma aula, não vai ter prova, não vai ter chamada, lista de presença, nem nada, tá? Todo mundo está aqui porque quer estar aqui, quem às vezes quer, mas não pode porque está trabalhando, depois pode pegar a gravação, eu sempre disponibilizo no YouTube, e também coloco no grupo. E quem está aqui pode participar, é livre, se vocês quiserem abrir o microfone, quiserem abrir a câmera, fiquem à vontade, se quiserem usar o chat, também fiquem à vontade. Eu, como nesse primeiro encontro, eu preparei algumas coisas, né? Preparei um tema aqui para a gente conversar um pouco, fazer uma introdução, fazer a minha proposta do que eu imagino que seria legal nesses encontros, né? São encontros de English for Teachers. Eu não tenho a menor pretensão de dar aula de inglês para ninguém aqui, porque imagino que tem aqui gente que fale até melhor do que eu falo, tenho mais experiência, tenho vivido mais tempo fora, tenho nascido em algum país de língua estrangeira, enfim, trabalho em alguma escola bilíngue e tal. E então não é dar aula de inglês, é falar a respeito
do inglês para professores, pensando em metodologias, pensando em problemas que nos afligem, discutindo, propondo, como, por exemplo, agora aqui em São Paulo, nós temos o concurso do Estado de São Paulo para professores, um concurso com um número bastante grande de vagas, são 15 mil, né? Se eu não estou enganada, para o Estado todo, para não só inglês, né? Para português também, outras disciplinas do currículo. Então, é um concurso muito grande e que eu gostaria de usar esse concurso para que a gente traga questões que dizem respeito ao ensinar língua estrangeira, porque os concursos, em geral, eles fazem uso de elementos que estão aí circulando na esfera acadêmica, né? Então, vocês vão ver, tem muita coisa que eu acho que é interessante, que quem trabalha com aulas particulares pode aproveitar, quem trabalha em escolas particulares, quem trabalha em escolas públicas e quem trabalha com outras disciplinas que não sejam inglês também podem aproveitar, porque há muitos elementos aí dentro da proposta de um concurso que definem um perfil relacionado ao que é ser professor. O que é ser professor, o que é ensinar, né? E aí eu fiz uma provocação no título, né? Eu vou brincar um pouquinho com o inglês e um pouquinho com o português, porque acho que é legal, né? A gente, já que é English for Teachers, é bom ter um pouquinho de inglês, tá? Mas pode ficar tranquilo, quem tem um pouco de insegurança aí no inglês, tem tradução, tá? Tem tecla SAP. Então, o tema, né, o tópico, né, temático desse encontro, né, é uma pergunta. Are you an English teacher or are you teaching English? Você é um professor de inglês ou você está ensinando inglês? A gente vai tentar conversar a respeito dessa pergunta no decorrer da conversa de hoje, tá? Mas volto a falar, quem quiser perguntar, comentar algo, pode usar o chat, pode usar o microfone, pode abrir a câmera, o que vocês preferirem, né? Não tem problema nenhum, tá bom? Pode me interromper se precisar, tá? E a gente vai dessa forma, certo? Então, eu trouxe primeiro aqueles memes que a gente vê na internet, né? Todo mundo eu acho que já viu vários desses, eu colei alguns aqui, né? Então tem aquela história, né? Quando eu digo que sou professora, né? Como a minha mãe me vê, como meus amigos me veem, como os pais dos alunos me veem, como os homens me veem. Tem até um aqui, né? Não sei se vocês estão vendo aqui, uma moça toda sensual, né? Eu desconheço essa, nunca ninguém me viu dessa forma, né? Como o governo me vê, como eu me vejo, né? E aqui tem ali várias questões que envolvem o ser professor, né? Como eu me vejo, mas principalmente como vários elementos da sociedade veem o professor, né? E a gente vai vendo que são de épocas diferentes, né? Alguns talvez façam mais sentido para uns do que para outros, né? Porque tem ali umas imagens que são, digamos assim, datadas, né? Então, ali, como que é o professor Girafales, né? Esse, né, do Chaves, só vai saber quem é ele, quem viu o Chaves, né? O Superman, tá? O Bozo, alguém aqui é da época do Bozo, né? Vai falar assim, eu não sei quem é esse cara, né? O palhaço, né? A escrava Isaura, aqui nesse primeiro, né? Nesse primeiro quadrinho aqui, né? Tem a fotinha aqui da escrava Isaura, isso aqui nem eu, nem eu era nascida nessa época. Ouvi dizer, né? Assim, como o governo me vê como escravo, né? Então, tem alguns que são mais politizados, outros menos politizados. E aí eu estava pensando, né? Será que isso tem essa mesma conotação do professor, né?
Então, às vezes, os pais nos veem, ou nos viam antigamente, né? Porque isso varia, né? Hoje em dia, falar que você vai ser professor, tem família que chora, né? Fala, não, você é tão inteligente, tão bonita, tão capaz, vai ser professor, né? Nos anos 50, nos anos 40, existia ali uma valorização muito maior, né? Então, eu acho interessante a gente, às vezes, analisar discursivamente, né, esses memes, porque eles trazem ali uma marca de época, né? Só também contextualizando uma outra coisa que eu esqueci de falar, para as meninas que não me conhecem, a minha formação, meu mestrado, né? Eu falei que a minha formação de licenciatura foi letras, português e inglês, e o meu mestrado foi em estilística, né? Eu fiz linguística e dentro da linguística a minha dissertação foi na área de estilística, por isso que sempre que eu vejo alguma coisa assim, eu estou analisando o discurso, né? Então eu puxo para esse lado porque foi parte da minha formação, né? Então eu estava pensando, né? Será que isso daqui que acontece em português acontece em inglês também? O pessoal fica meio zoando, né, com o professor em inglês. Aí eu fui procurar, né? Vamos lá, vamos procurar, vamos ao santo Google. E aí, o santo Google, sim, trouxe alguma coisa, né? Eu tentei procurar algo relacionado a English teachers. E tem uma aqui, né? Só um comentário para quem não é da área de ensino. A língua inglesa relacionada à área de metodologia adora siglas, adora acrônimos, né? Então, a gente tem um monte de acrônimos em inglês, né? Um deles é esse, é o ESL, English for a Second Language, né? O inglês como segunda língua, né? Então, significa isso, tá? A gente vai ver no decorrer das nossas conversas que essa área em particular é uma área recheada. Olá, Patrícia, seja bem-vinda ao nosso encontro. A gente começou agora há pouquinho, tá? Você não perdeu muita coisa, não. Então, aqui também, reparem que tem algumas coisas interessantes, algumas que a gente não entende muito bem, né? Então, aqui no English as Second Language, né? O ensino de inglês como segunda língua, né? A gente tem ali uma foto do Hitler, né? O que os meus alunos acham que eu faço, né? Eu sou um nazista, ali um capitão castigando os alunos. A fotinho da professora, que nem a gente viu no outro, né? Ali do bem anos 50, né? Toda elegante e tal, dando aula, né? Aqui a gente tem English teachers, são society thinks we are the police grammar, né? Será que o professor ele está associado é a polícia da gramática, né? O professor de inglês é aquele que fica corrigindo, né? Você está falando errado, né? Tem até alguns que falam de meios de comunicação, né? What Fox News thinks I do. Será que lá no canal da Fox acham que os professores estão sempre de férias? Tem gente que acha isso até hoje, né? Tem gente que fala assim, além de dar aula, você trabalha em alguma outra coisa? Você faz alguma outra coisa? Né? Você fala, não, eu só dou aula, eu não trabalho, não. Né? É mais ou menos assim, aqui, professor de inglês, eu achei até interessante esse que fala, my students see me as an ET, né? Como se eu fosse um ser extraterreno, né? Um alienígena, né? Essa do Oxford Dictionary, eu acho que todo mundo aqui já viveu isso não precisa ser professor, né? É só você começar a fazer inglês, fazer uma língua estrangeira, parece que no dia seguinte os caras ouvem a música e perguntam para você assim, o que ele está dizendo? O que ele está falando nessa música? O que está falando nesse filme? O que está escrito aqui? E aí você fala e a pessoa ainda desconfia, né? Fala, mas eu achei que isso daqui significasse outra coisa, né? Faz sabatina com a gente.
né? Então, você tem que ser dicionário, você tem que ser gramática, né? Você tem que ser quase um Shakespeare, né? O segundo Shakespeare vivo, né? Então, tirando esse momento, né, lazer, né, dentro do que nós achamos ou o que a sociedade acha de nós, né? Aí vamos começar a falar um pouquinho mais do que interessa, né? Vocês não vieram só para isso. Como você se vê profissionalmente, né? E aí eu retomo a pergunta do tema do nosso encontro. Are you a teacher? Or are you teaching? Qual a diferença disso, né? O que distingue você ser professor, profissionalmente falando, né? Tendo essa incumbência como trabalho, ou are you teaching? What's the difference between being a teacher or being teaching? Entre ser professor ou estar ensinando. Será que a gente consegue aí pensar em... Existe alguma diferença nessas duas perguntas? Será que eu estou pensando em coisas diferentes? E não é assim como pensar em professor como um sacerdócio, né? Mas pensar profissionalmente mesmo, como trabalho, como carreira, né? Tem muita gente que vai, principalmente hoje em dia, para a área de ensino, às vezes por falta de opções, né? Porque falar, eu já ouvi, na época que eu estudei, né, alguns colegas falavam assim, eu vim para letras para aprender português, para aprender inglês. E acho que aqui quem já fez uma licenciatura ou um curso superior, né, principalmente na área de ensino, você não vai exatamente para aprender, você vai para aprender a ensinar. Você, claro, aprende, sempre se aprende, mas você não vai lá para aprender a língua portuguesa ou língua inglesa, você tem que ter ali um conhecimento prévio, senão fica muito mais difícil você alcançar o status de professor, né? O que vocês acham? Qual a diferença de falar are you a teacher or are you teaching? O que vocês imaginam que possa estar acontecendo em cada uma dessas situações? Se alguém quiser usar o microfone, fique à vontade, tá? Ou quiser usar o chat, se estiverem tímidas, tá? Para as meninas que chegaram depois, é permitido, tá? Usar a câmera, usar microfone, pode usar, tá? Tá tudo liberado. Queria saber se vocês têm alguma opinião. Ou se você fala assim, para mim é a mesma coisa. If I teach English, I'm a teacher. Ok. Não tem certo, não tem errado. Tem conversa, né? Tem a percepção de alguma coisa. Alguém se... vamos lá. Kelly falou. Ser professora é uma opção frente ao mundo. É uma escolha, né? É uma profissão, né? A Heloísa, acho que ser professor de fato exige compromisso científico e metodológico com tudo que envolve ensino. É isso mesmo, né? Existe ali conhecimento, né? A Silvana, penso que quem se apaixona pelo ensinar faz isso dentro e fora do ambiente educacional e acadêmico. Estão reparando, né? Sem romantizar, mas é mesmo isso, é sem romantizar mesmo. Né? Porque vamos pensar que tem uma diferença entre você escolher, como vocês falaram aí, de ser uma carreira, de ter um comprometimento acadêmico, né? De gostar do que faz, ter significância. Eu acho que talvez a palavra mais interessante seja significância. A gente fala isso para o aluno, né? Que hoje em dia tudo que o aluno faz tem que ser legal, né? Tem que ter sentido, nós temos que trazer sentido, dinamizar, né? E para ensinar também, para trabalhar também, né?
É bem o que acho que foi a Silvana que falou, né? Aqui colocou o último comentário, que o exercício da profissão apresenta muitos desafios. Sim, com certeza. Além dos desafios próprios da carreira, nós temos desafios que vêm de fora, né? Esses poderes que acabam desvalorizando a nossa escolha profissional, né? E aí, o como você se vê é muito mais importante, passa a ser um motor muito mais potente do que como os outros te veem, porque quando você se enxerga de uma determinada forma, não importa como os outros te enxergam, né? Isso tem um valor muito menor, tá? Deixa eu até ver aqui o comentário que a Tatiane colocou. Acredito que sou professora que ensina, porém, ser professor vai muito além de só apenas transmitir conhecimento, é verdade. Nós somos formadores de opinião, abrimos portas desconhecidas tanto no exercício da docência quanto para os alunos, demonstrando que conhecimento tem poder. E é isso mesmo, viu, Tatiane? Né? Acho que todas vocês fizeram comentários muito pertinentes. Então, repare, cada uma de um jeito, com as suas próprias características, né? Ser professor é isso, né? E por que eu fiz a pergunta do Are you teaching? Né? Qual seria essa diferença, né? Porque a gente tem muitas... Eu conheci, no decorrer desses anos em que eu trabalhei na educação, muita gente que usava o ensino como um bico. Já viram aquele pessoal que usa assim, enquanto não aparece algo melhor, eu vou dar umas aulinhas, né? Eu vou dar uma aulinha de português, vou dar uma aulinha de inglês, vou dar uma aulinha de matemática, né? Então, o estar apenas, e por isso que eu usei nesse tempo verbal, né? Vou até ler daqui a pouquinho o comentário da Heloísa, só para não perder meu fio, né? Estão vendo que aqui eu usei falando de tempo verbal, eu usei um present continuous, né? Are you teaching? Né? A gente usa esse tempo verbal principalmente para falar de coisas que estão acontecendo ou coisas que são transitórias, né? Porque o present continuous, o present, tem um outro, present progressive, né, que muitas gramáticas usam, que é esse ing, sabe, é o gerúndio, eu estou ensinando, você está ensinando, ele normalmente é um tempo associado a situações que estão acontecendo, igual agora, we are talking about teaching, estamos falando sobre o ato de ensinar. Né? Ou para falarmos de coisas que são transitórias, que não são permanentes. Então, se eu digo assim, I'm living with my parents, eu estou morando com os meus pais, quer dizer, eu estou dizendo alguma coisa que está acontecendo agora, mas que não é definitiva, eu não quero ficar morando com os meus pais para sempre, eu quero ter a minha casa, a minha família e assim por diante. Então, quando eu pergunto, are you teaching? Dá a sensação de algo que não é profissão, não é como vocês falaram, algo que eu tenha paixão, que eu estude para isso, que eu tenha um rigor acadêmico, um compromisso, não é? Deixa eu ver aqui mais que vocês colocaram aqui, opção, né? Agora deixa eu só ver aqui. A Heloísa fez um outro comentário, tem uma aluna que apresenta mutismo seletivo. Esse desafio foi muito novo para mim, depois você conta para a gente o que esse mutismo seletivo, né, da sua aluna, né, e reparem que cada professor, cada aula, cada turma, é o contato com o humano, né, e ensinar, como vocês aqui também teve alguém que disse isso, é muito mais que ensinar conteúdo. Conteúdo, hoje em dia, a gente vai lá no ChatGPT e pega conteúdo, a gente vai no Google e busca conteúdo, né? Você pega um livro, uma gramática, qualquer material e você tem acesso a conteúdo. O professor, a figura humana, ela transmite muito mais que conteúdo, né? Ela, inclusive, lê e enxerga
além do conteúdo, da necessidade de conteúdo. Então, o que vocês falaram. Então, quando a Heloísa exemplificou aqui, né, de ter uma aluna com uma necessidade ali, algum tipo de não sei se é bom falar da palavra de deficiência, né, mas ela tem ali uma característica, né, específica que exige um trabalho que vai muito além de dominar o conteúdo de área, né, e cada vez mais esses aspectos, né, de relacionamento, de ler e enxergar, eles estão invadindo as nossas salas de aula, quer a gente queira, quer não. Por isso, cada vez mais é bom se atentar a isso, né? Você quer comentar, Heloísa, sobre... Não sei se você quer abrir o microfone e fazer algum comentário sobre a sua aluna. Depois, se você quiser, pode fazer, tá bom? E aí, né, eu só estou dando seguindo só para a gente não ficar parado, mas se precisarem, quiserem, é só falar, manda uma mensagem aí, abre o microfone, tá tudo certo, né? Então, essa ideia, né, você está... então, chegamos aqui, acho que ao grupo que nós queremos, somos professoras, não importa de que disciplina, não importa para que nível, porque nós, primeiro, encaramos o que nós fazemos como trabalho, como profissão, né? Bem dentro daquilo que o Paulo Freire falava, né? O que ele falava? Professor não é tio, professor não é tia, né? Não é porque não é que não possa haver carinho, claro que há carinho, claro que há afetividade na relação que a gente estabelece com os nossos alunos, independente da idade que eles têm, mas porque ele está falando de profissão, professor é profissional, ele não é o seu pai, a sua mãe, a tia que vai ali cuidar de você, ele vai te ensinar, ele vai te trazer conteúdo, procedimentos, enfim, né? É profissionalizar o nosso trabalho, né? E conforme, acho que foi até a Heloísa que comentou um pouco ali, um pouco mais acima, né, no chat, né? De que a gente precisa de conhecimento acadêmico, né, sobre como ensinar. Então, todo mundo que passou por uma licenciatura, ou em letras, ou em pedagogia, ou em outra disciplina, aprendeu muito mais do que só o conteúdo da sua área, aprendeu a como lidar com esse conteúdo, né? Então, muita gente estudou história da educação, aspectos pedagógicos, didáticos, metodológicos e assim por diante. E aí, eu acho que é importante a gente pensar, né, e refletir que o que a gente faz enquanto profissional da educação está alicerçado em duas concepções que nem sempre a gente tem muita clareza que elas existem, mas existem em todas as escolhas que a gente faz ou nas escolhas que outros fazem para nós em relação ao ensino, né? Porque às vezes, se você está trabalhando numa escola particular, você não tem muito direito de escolha, né? Você entra numa escola para trabalhar, já te mostram, te dão um material didático, fala, é assim, ó, é com esse material aqui que você vai trabalhar, tá? Mas mesmo nesse caso, é importante a gente entender quais são os pressupostos daquele material, né? Porque os materiais, as propostas metodológicas, eu meio que comparo com essas empresas que vendem planos de telefonia para gente, de TV a cabo. Então, na hora que vão te vender, tudo é maravilhoso, né? Te mostram lá, vai funcionar 5G, 6G, 10G. Aí, quando você vai ligar o negócio, na sua região não pega 5G, é só 2G. Né? Então, aí você vai descobrindo, depois que você comprou o plano, como que é ele de fato. E a metodologia acontece mais ou menos do mesmo jeito, porque todo o material que você abre hoje em dia, ele se apresenta como comunicativo, como interacional, como
trazendo as oportunidades para o aluno ser sujeito, utilizando metodologias ativas, enfim, toda essa parafernália que se usa hoje em dia. Mas nem todos são, né? E se você encontra e conhece os fundamentos teóricos, você consegue dizer, bem, esse material está dizendo que ele é isso, mas ele não é. E eu estou vendo nesse tópico, né? Então, eu acho que é importante a gente conseguir fazer esse movimento. Você vai mudar, às vezes, alguma coisa na sua vida, no seu trabalho? Pode ser que não, mas pelo menos isso te dá clareza, você entender o que está acontecendo, te dá clareza de para onde você está indo, o que é que você pode fazer, de que jeito você pode melhorar ou não, né? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante nós pensarmos é como você entende o processo de ensino-aprendizagem. Então, como é que as pessoas aprendem, né? E aí a gente está naquele universo dos estudos didáticos e pedagógicos, né? A gente pode ter, assim, grosso modo, dividir o processo de ensino-aprendizagem em 3 aspectos diferentes, e não significa que nenhum deles seja melhor ou pior, né? Mas são diferentes, né? Então, é psicologia da educação, é isso mesmo, Kelly. Então, tem muito da psicologia aqui, né? Então, eu posso pensar, assim, quando eu vou trabalhar com alguém, com uma criança, com um adolescente, com um jovem, com um adulto, com uma pessoa que tem mutismo seletivo, ou tem qualquer outro tipo de situação, de característica, né, que seja atípica, como é que será que essa pessoa aprende? Né? Porque a partir de como eu acredito que ela aprenda, eu também posso desenvolver estratégias de ensino, né? Então, grosso modo, eu posso pensar que a aprendizagem ela é baseada em comportamento, né? Vocês lembram dessa história da questão do behaviorismo, né? Behaviorism. E eu posso pensar, como muita gente ainda pensa, que as pessoas aprendem por estímulos externos, né? Então, quer um exemplo mais atual e real do behaviorismo do que a nota, do que a prova, do que o vestibular, do que o concurso, né? A gente estava agora há pouco conversando, né? Até falando do primeiro módulo desses nossos encontros, né? Do clube de estudos, que era português para concursos. O concurso público é behaviorismo, é uma concepção de avaliação baseada em desempenho. Quem vai bem conquista a vaga. Esse é o prêmio. Quem não vai tão bem, não conquista a vaga, punição, né? Então, a gente pode considerar que é uma concepção, e antiquíssima, né? Tem mais de 100 anos, o behaviorismo enquanto teoria, né? Ou comportamentalismo, que existe há mais de 100 anos. E a gente ainda vê hoje em dia, em pleno século XXI, no ano de 2023, e provavelmente vamos continuar vendo vestibulares, concursos, provas, avaliações, né? Às vezes você chega em sala de aula, uma das primeiras coisas, você vai falar assim, vamos fazer uma atividade. Let's practice something in English, or in Portuguese, não importa, né? Em inglês, em português, vamos praticar. Alguém sempre pergunta, vale nota? É para entregar? Vai valer nota? Vai valer ponto positivo? Isso é o quê? É o behaviorismo, né? Na nossa cabeça de sociedade, a gente só estuda se valer alguma coisa, se valer nota, é isso mesmo, Kelly, né? Continua sendo assim. Todo mundo aqui já fez isso, ou já viu alguém fazendo isso. Então,
é alguma coisa que acontece, né? Então, eu posso observar o sistema, a relação ensino-aprendizagem, por esse viés, né? Pelo viés do você fez alguma coisa certa, ganha nota boa. Você não fez certo, fez errado, não ganha nota boa, ganha nota ruim, né? Isso tem correntes teóricas por trás disso. Eu também posso pensar no processo de ensino-aprendizagem como cognitivista, né, baseado nos processos mentais, né? Então, enquanto o behaviorismo ele está associado ao estímulo externo, né, a nota, ao parabéns, muito bem, né? Na minha época era carimbinho, né, que a gente ganhava, fazia a lição certinho, ganhava um carimbinho sorrindo, né? Se você fazia a lição feia, era o carimbinho era o solzinho chorando, né? Eram umas coisas assim, né? A gente também tem pode ter uma concepção baseada no cognitivismo, né? De que são os processos mentais que influenciam como as pessoas aprendem ou não, né? Então, muitas teorias, muitas metodologias, ao invés de trazerem estímulos externos positivos ou negativos, né? Nota, desempenho, elas tentam criar estratégias que criem esse ambiente agradável, que a pessoa não se sinta constrangida, que ela não fique envergonhada, né? Porque a gente sabe que todos esses itens, né, essas relações que acontecem no ambiente educacional, às vezes elas são dificultadores da aprendizagem, né? Também há teorias que vão pensar como as pessoas, dentro da cabeça delas, de acordo com o nível de maturidade intelectual, então ensinar para uma criança pequena é diferente de ensinar para uma criança maiorzinha. Então, eu tenho algumas colegas aqui que são da área de pedagogia, que podem falar até melhor, né? Então, ensinar para uma criança de 4 anos é diferente de ensinar alguma coisa para uma criança de 7 anos. Você fala assim, mas a diferença é só de 3 anos. Sim, a gente sabe que de um ano para outro tem uma grande modificação na parte intelectual mesmo, né? Como, exatamente, né, Kelly? Como o indivíduo constrói o conhecimento, né? O ponto de maturação intelectual que essa pessoa tem. Então, você não adianta querer explicar para uma criança de 4, 5 anos um conceito abstrato que ele não consegue abstrair. A cabeça dele, a formação intelectual dele não está pronta ainda para isso. Né? Se você dá um livro um livro muito complexo para um adolescente de 12 anos ler, ele não vai ter paciência, ele não vai conseguir captar as minúcias daquele texto da mesma forma que um adulto de 25 anos. Né? Então, pensar a aprendizagem enquanto processos mentais, né, por esse viés cognitivista, ele envolve tudo isso, envolve pensar no grau de maturidade intelectual, né? Pensar ali se essa criança, se esse jovem, se esse adolescente, se esse adulto, ele tem algum tipo de necessidade especial, né? Algum tipo de característica atípica, se ele tem alguma lesão cerebral, quer dizer, tudo isso impacta o modo como essa pessoa aprende. Não significa que ela não aprenda, mas pode ser que ela aprenda num ritmo diferente dos outros, né? Tenha caminhos diferentes. Então, pensar o processo de aprendizagem pelo viés mental é partir de dentro da cabeça do indivíduo para fora. Quando a gente pensa no behaviorismo, né, no modelo anterior, é de fora para dentro, né? E aí, finalmente, a gente pode pensar também que eu também posso pensar na aprendizagem como um resultado das interações, né? Que
Algumas linhas teóricas vão falar de aprendizagem como um processo relacionado ao contato com o outro, né? Então, várias correntes vão falar que as pessoas aprendem sobre qualquer assunto quando elas interagem com pares, com pessoas que têm os mesmos interesses ou não, né? Mas que conseguem discutir, né? Mais ou menos como a gente está fazendo aqui, né? Refletindo a respeito de alguma coisa. E estão percebendo que não é assim, qual que é o melhor, qual que é o certo e qual que é o errado. Não tem certo, não tem errado. Tem olhares diferentes sobre o mesmo processo. Então, eu posso pensar a aprendizagem por 3 olhares diferentes, né? Que eu simplifiquei aqui, né? Pode ter, tem outras subdivisões, mas eles não são excludentes, né? Então, não significa que se eu pensar na meritocracia, não tem, por exemplo, algum elemento, algum processo mental envolvido, não tem alguma interação envolvida. Existe, assim, uma ênfase em uma coisa ou outra, e isso acaba impactando o modo como eu ensino, porque é um olhar sobre como as pessoas podem aprender. Certo? Tudo bem? Eu estou falando de alguma coisa muito complexa. Se alguém se perdeu, se qualquer coisa, vocês perguntem, tá bom? E eu também posso, além, né, dessa questão do processo de aprendizagem, na nossa área de linguagem em particular, a gente também precisa pensar, né? Como é que você entende o processo de desenvolvimento da linguagem? Ah, obrigada, Silvana, obrigada pelo feedback. É meio que uma revisão, né? Do que a gente vê lá no início da metodologia de ensino, né? Porque é necessário a gente ter esse conhecimento para seguir adiante, né? Para poder ver outras coisas. Né? E aí, como é que será que a gente entende o desenvolvimento da linguagem? Né? Será que todo mundo pensa que a aquisição de uma linguagem, que é a linguagem materna, né? A língua portuguesa, ou uma segunda língua, ou uma língua adicional, como é que ela se desenvolve? Como é que as pessoas aprendem a linguagem? E, combinado com o item anterior da aprendizagem, a gente vai ter tons muito diferentes relacionados ao ensino de línguas, por exemplo. Né? Então, eu posso pensar, né, na linguagem como estrutura. Né? Antigamente, não é da minha época, tá? Mas eu ouvi dizer que há um tempão atrás, as pessoas, né, aprendiam juntando, né? Então, você falava assim, B com A dá ba, L com A, lá. Aí junta tudo, bala, né? Aquela história do vovô viu a uva, né? Isso no português, as cartilhas, né? Muita gente, né? Eu mesma estudei com cartilha, com a Caminho Suave, né? E aprendi, não estou traumatizada não, tá? Mas é uma visão estrutural, né? Quando a primeira escola de idiomas onde eu trabalhei, né? A gente, quando ia fazer treinamento para os professores, nós tínhamos os drills, né? Que era o treinar certas estruturas, né? Então, a gente fazia assim, né? Do you like bananas? Does he like bananas? Does she like bananas? Do we like bananas? O que a gente estava fazendo, né? Treinando a estrutura, auxiliar, pronome, verbo, complemento, né? E na época, todo mundo acabava aprendendo desse jeito, né? Vendo o quê? A linguagem como algo estrutural, né? Como se você pegasse as pecinhas os pronomes, os verbos, os complementos, né? E fosse colocando um lado do outro, e aí você tem o desenvolvimento da linguagem. Esse é um olhar estrutural para o desenvolvimento da linguagem. Como eu disse, isso vale para a língua portuguesa, isso vale para a língua inglesa, vale para N idiomas diferentes, né? Eu também posso observar a linguagem como sendo desenvolvida de modo funcional,
que é isso? Eu pego a estrutura e eu aplico essa estrutura a determinadas situações. Então, quando eu penso assim, para que eu uso como eu falei agora há pouco, né? Para que eu uso o present continuous no inglês, o presente contínuo, o gerúndio? Né? Então, quando eu digo assim, eu estou estudando, I'm studying. Né? Então, eu uso o present continuous para falar de situações que estão acontecendo ou que são transitórias, não são permanentes, né? Ou de alguma coisa que está em desenvolvimento, né? Enfim, eu estou fazendo um olhar funcional, porque eu estou pensando na estrutura, observando a estrutura linguística e buscando encontrar nessa estrutura a situação de uso dela, né? Isso é um olhar funcional, né? Então, que faz parte da estrutura, mas que não fica nela, vai para a função. E, mais recentemente, né, a gente tem ali essa visão que é chamada de interacional, né? Enquanto nós vimos essa palavra antes, né? O interacionismo em termos de desenvolvimento de aprendizagem, né? Do processo de ensino-aprendizagem é a troca, né? É a relação com o outro que favorece a aprendizagem. Nessa visão estrutural de linguagem, a gente pensa na linguagem como ferramenta de comunicação. Então, eu quero aprender inglês não porque eu queira saber quais são as estruturas do inglês, não para que eu saiba qual que é o verbo do inglês, qual que é o present perfect, qual que é o... Eu quero falar inglês para me comunicar. Eu tenho um desejo de falar com o outro, de saber o que o outro está falando, né, de ouvir, de entender. Então, a linguagem, ela usa a língua como ferramenta de comunicação e não como um fim em si. E, novamente, cada um desses itens, aqui a gente tem uma relação de correntes da linguística. Né? Então, quando se fala de estruturalismo, a gente está falando do estruturalismo lá do Ferdinand Saussure, lá do início do século XX. Quando a gente fala de funcionalismo, a gente está falando de mais uma galera aí lá da metade do século, dos anos 60, anos 70, que trabalhavam o funcionalismo, né, a partir das correntes estruturais. O interacionismo, a gente está falando já do communicative approach, né, das abordagens comunicativas, da comunicação, dessa relação mais dinâmica, né? Então, por que é importante a gente entender isso? Porque entendendo isso, a gente consegue opinar sobre o que está acontecendo de um modo mais consistente, né? E até eu fiz aqui essa minha perguntinha in English, né? Why should I know that? Por que, né, que eu deveria saber tudo isso? Eu coloquei algumas coisas que me vieram à cabeça. Primeiro, para entender o que é exigido de nós como professores atualmente, para que nós possamos avaliar as propostas metodológicas que são oferecidas ou nas quais nós estamos inseridos, para produzirmos materiais alinhados às solicitações, porque muitas vezes você pode estar lecionando, mas em outro momento você pode estar produzindo material. Então, é trabalho, é abrir possibilidades para vocês, né? Você consegue produzir de acordo com a solicitação. Né? A minha ideia, inclusive, é mostrar para vocês, né? Muita gente hoje em dia tem dificuldade de entender a BNCC, por exemplo. O que os caras colocam lá, não coloca mais assim, você vai em tal série aprender o verbo to be. Eles colocam assim, né? O aluno deve desenvolver habilidade para descrever situações, para apresentar a si, a sua família, ao local onde ele vive. Quer dizer, é um outro modo de falar a mesma coisa que nem sempre fica claro para todo mundo. Né? Muita gente
todo mundo fala da BNCC, mas pouca gente sabe o que é que está lá mesmo, né? E o que significa todo aquele conteúdo que eles colocam. Então, entender isso é importante, porque esses tópicos que nós estamos conversando um pouco hoje, eles acabam alicerçando outras questões que, inclusive, estão presentes na BNCC, né? A gente também é bom entender tudo isso para propormos alternativas, para olhar alguma coisa e falar, bem, isso não está funcionando desse jeito por causa disso, daquilo outro, então vamos fazer de outro jeito, porque de acordo com essa concepção, por conta disso, por conta dos estudos que nós vimos, ou dos resultados, quer dizer, não é na base do achismo, é na base da reflexão, da análise, do entendimento do que está acontecendo, né? Para estabelecer prioridades, dizer o que é mais importante, o que tem que vir antes, depois e assim por diante. E, finalmente, para tornar a nossa prática mais significativa. Né? No início, a minha pergunta, a minha provocação foi: Are we teachers or are we teaching? Né? Então, é a diferença, assim, a sua prática para que o seu trabalho ele seja bacana, seja legal, ele precisa ser significativo. Ele precisa trazer mais do que apenas um conteúdo de memorização. A gente tem que entender para onde nós estamos indo e por que nós estamos indo para determinado lugar, não é? E imagino que tenha outras tantas razões que a gente pode até voltar a falar sobre isso. Já estou chegando ao final, tá? Então, e aí, and if you don't mind knowing about it, someone will. Mais uma provocação, né? Então, se você não se importa em saber, né, entender tudo isso, alguém fará. Né? Se a gente não se der conta de que é necessário a gente refletir sobre o que nós estamos fazendo, outros farão. Só para ilustrar, né, essa minha provocação, eu trouxe para vocês um print screen da parte do edital da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, né, para a língua estrangeira moderna inglês, né? Tem várias coisas, mas aqui eu só fiz um print screen da parte que fala do perfil profissional que a Secretaria Estadual da Educação está exigindo dos profissionais. Então, vamos ler rapidinho isso daqui, né, para terminarmos. Espera-se que o professor do componente curricular de língua estrangeira moderna tenha o domínio linguístico da língua estrangeira. Quer dizer, você tem que saber a língua que você vai ensinar, assim como dos seus processos de ensino e aprendizagem, para que, em consonância com as premissas do currículo paulista, possa proporcionar situações de aprendizagem que considerem o engajamento e participação do estudante em um mundo social cada vez mais globalizado e multicultural, tendo em vista as especificidades das etapas dos anos iniciais, anos finais, ensino médio e suas demais modalidades e projetos, tais como educação de jovens e adultos e centros de estudos de línguas. Lindo, né? Aí você fala, caramba, o que é isso, né? O que os caras querem? Que perfil, né? Assim, é como se, por exemplo, ao invés de apresentar, assim, temos vagas, precisamos de professor de inglês, né? Que domine, que tenha lá um nível C1, C2, B2, né? Essa nomenclatura que, inclusive, eles vão apontar aqui algumas coisas, né? Depois a gente vai ver isso. A gente tem aqui um texto todo muito bem elaborado, né, que vai falar que, primeiro, o professor que vai trabalhar com língua estrangeira, ele tem que dominar a língua estrangeira, mas também os seus processos de ensino e aprendizagem. De acordo com o currículo paulista, na verdade, o currículo paulista é uma releitura da BNCC, né, ele se alinha a BNCC, né? Ele foi remodelado nos últimos anos, né? Então,
as versões desse currículo paulista. A leitura que o governo do estado de São Paulo, a partir de 2018, né, na verdade 2020, ele faz da base curricular, né, da BNCC, propondo que situações de aprendizagem que envolvam engajamento e participação do estudante. Né? Então, a gente vê o quê? Que o olhar desse currículo, né, que a gente já consegue ver alguma coisa no perfil de descrição do candidato a professor de língua inglesa no estado de São Paulo, é um perfil voltado ali para o interacionismo, né, a relação com o outro, né, engajamento, participação do estudante no mundo social. Então, a gente está vendo ali um olhar, pensando no processo de aprendizagem, que não é um processo pelo menos na teoria, né, um processo voltado para o comportamento do aluno, né, o aluno que faz alguma coisa boa ganha boa nota. Não, é um aluno que interage, que participa, que se envolve, né? E aí a gente vai observando que, ao ler o perfil do professor, ao ler o conteúdo que está presente nesse edital, você começa a já entender quais são as demandas que estão presentes para esse profissional, porque trabalhar com algo que seja fixo como a língua, então dizer assim, se você usar I am studying English, para falar de algo que está acontecendo, né? E você fala assim, para fazer isso eu uso o sujeito, o I, que é o pronome, aí eu uso o verbo to be com outro verbo com ing, que é o gerúndio, né? Eu estou mostrando a estrutura. Fazer isso é muito mais simples do que criar situações de aprendizagem que engajem o aluno, que usem metodologias ativas, que usem o Clio como ferramenta de ensino e aprendizagem. Quer dizer, tudo isso vai criando demandas para o profissional, que talvez nem todos aqui estejam prontos para isso, ou estejam, às vezes estão prontos, mas não se sentem preparados, se sentem inseguros, se sentem um pouco assustados. Aí você olha as referências desse currículo, desse edital, você vê um monte de material de livros em inglês, inclusive livros que são caríssimos de se obter. Então, a minha proposta, né, para vocês, eu já estou chegando aqui ao final da nossa conversinha de hoje, é fazendo uso desse material, desse edital, de alguns dos livros e artigos, na verdade, que eles sugerem, a gente começar a traçar as nossas conversas, né? Então, eu até vou disponibilizar para vocês no nosso grupo alguns por semana, né? Acho que a ideia seria a gente conversar um pouco sobre o que é a BNCC para o ensino de língua estrangeira, se vocês acharem que é bacana a gente falar disso, mas principalmente das referências, do que o currículo paulista coloca ali como qual percepção de aprendizagem, de ensino, de aquisição de língua está presente no currículo paulista e, por tabela, na BNCC. Como essa concepção aparece nos artigos, nos livros, na referência bibliográfica desse concurso, para que a gente possa, a partir daí, entender o que é que vai ser solicitado nessa prova e o que está sendo solicitado de professores de língua estrangeira, não só numa prova de concurso como essa, mas quando você vai procurar uma vaga para professor em alguma instituição, né? Eu acho, Silvana, e a ideia é essa, porque a BNCC, ela é nacional, tá? Então, o concurso
que a gente vai ter aqui em São Paulo, ele está muito... E o que me interessou de trazer essa temática para vocês é que ele está trazendo uma outra coisa que ele não está dizendo. Ele está trazendo a questão da educação bilíngue para dentro das demandas que estão presentes aqui. Eu queria mostrar um pouco disso para vocês, porque é algo que está para ser fixado, né? Falta a homologação, mas a resolução para a educação plurilíngue no Brasil já tem um documento pronto e aprovado pelo Congresso desde 2020. Nós só estamos dependendo de homologação. Havendo a homologação disso, né, isso sendo fixado como lei, todo mundo, né, quer a escola pública, a escola particular, o curso de idiomas, né, todo mundo, de algum modo, tem que se adaptar a isso, porque existem ali algumas características, né, alguns tópicos que estão presentes ali, isso dá um desenho muito diferente, e esse concurso do Estado eu achei muito interessante a referência bibliográfica que eles trouxeram. Então, eu acho que pode ser muito útil para nós, porque falar de educação bilíngue não é falar de curso de idiomas, é falar de uma outra coisa, e eu acho que é muito interessante, trabalho para nós, e principalmente a gente entender o que está acontecendo, né? Porque ainda que a gente nem sempre possa opinar, assim, eu quero dar aula desse jeito, quero dar de outro, nem sempre isso é possível, mas é importante a gente entender o que nós estamos fazendo, para que a gente não fique com aquela sensação de que estamos oferecendo uma coisa e entregando outra, porque nós não sabemos onde nós estamos, né? Então, meninas, a minha sugestão, eu falei demais, né? Como sempre, passei um pouquinho, peço desculpas para vocês, mas era isso que eu queria trazer, né? Aqui estão as minhas referências. Eu vou disponibilizar para quem não é aqui de São Paulo, né? A Silvana comentou que não está em São Paulo. Você está onde, Silvana? Eu vou disponibilizar para vocês esse edital, tá? Não vou pedir para a gente, não vai ler tudo, só para vocês terem acesso ao material, e eu vou disponibilizar alguns artigos que estão ali presentes, que eu baixei, eu acho que são bem interessantes para a gente poder conversar a respeito. Você está na Bahia, que terra linda, seja muito bem-vinda a brilhantar o nosso encontro aqui, né? Com essa terra bonita, né? De gente boa. E então, e também vou disponibilizar alguns materiais da BNCC, né? Eu acho que é bom a gente conversar a respeito disso. Algumas pessoas também deram sugestões no grupo relacionado a ensino bilíngue para crianças. Eu acho que são temas que dá para a gente explorar muito e agrega, né, informações. Quem vai fazer o concurso aqui em São Paulo pode aprender muita coisa. Quem não vai fazer ou vai fazer um concurso em outro lugar, vocês sabem que os concursos, eles mais ou menos que conversam, né? Então, se pega um concurso em Minas, na Bahia, em Goiás, no Rio Grande do Sul, eles meio que se alinham, e atualmente eles têm feito muito disso, né? Você pega ali um edital tirando a legislação que é própria do Estado, a parte pedagógica de conteúdos, ela é sempre muito parecida, né? É só a legislação estadual, municipal, que varia, mas o conteúdo, por exemplo, das leis federais, no caso da BNCC, a resolução, alguma coisa assim, é igual. Então, você vendo você acaba tendo ideias do que vai acontecer com o outro, tá? E se vocês tiverem sugestões, fiquem à vontade para trazer as sugestões. O grupo que a gente tem existe para isso. Se tiverem alguma pergunta, também fiquem à vontade, podem mandar lá pelo grupo, no mensagem particular para mim ou aberta para todos. Agradeço a presença de vocês. Então, meninas que estão aqui, Heloísa, Gisele, Kelly, Patrícia, Renaila, Silvana, Tatiane, obrigado pelo tempo de vocês, por estarem aqui.
E aqueles que forem assistir depois, a partir de amanhã eu já coloco a gravação no YouTube, se vocês quiserem depois entrar no canal, assinar o canal. E espero vê-las na próxima terça-feira, se Deus quiser. Obrigada. See you, have a great evening. E até mais. Obrigada, gente. Boa noite a todos.